Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a função seno. Vamos fazer aqui dois exemplos para se trabalhar com essa função. Agora, algo muito importante em relação ao vídeo anterior, que eu não irei fazer aqui a representação, mas recordando, é você identificar os arcos no ciclo trigonométrico. Quem são os arcos? São pedaços da circunferência. Aí, quais são os arcos que iremos sempre trabalhar? O arco nulo, π sobre 2, 1π, 3π sobre 2 e 2π, que é a volta completa. Para achar o seno, se faz a projeção no eixo vertical. Assim, o seno pode ser menos 1, 0 e 1. Os valores estão nesse intervalo. Mas vamos trabalhar com esses três elementos, principalmente, para ele. Menos 1, 0 e 1. Vamos dar início a essa aula aos outros dois exemplos. Mas você procure sempre ter em mente esse ciclo trigonométrico e esses números, para que você possa compreender melhor a representação aqui. Vamos dar início. Construir o gráfico, dê o domínio da função e a imagem e o período da função. Assim, vamos trabalhar com o gráfico e em seguida dar essas informações sobre ele. Para construir o gráfico, vamos fazer primeiro a tabela. Para se fazer a tabela, vamos responder aqui letra A. Você vai fazer valores que vocês irão atribuir para x. Só que na questão aqui, observe que na outra é somente x. Nessa daqui você tem x dividido por 2. Assim você coloca x dividido por 2. Observe que no outro exemplo é somente x. Aí você colocou x. Como esse é x sobre 2, você coloca aqui x sobre 2. Agora, quem são os arcos que você coloca aqui? São os mesmos da outra questão anterior, que você viu no primeiro exemplo. É o arco nulo, é o arco π sobre 2, o arco π, o arco 3π sobre 2 e o arco 2π. Com base nele, que são os arcos que sempre iremos atribuir nessa coluna aqui, só que aqui vai ter uma variação, como tem nesse gráfico. Você colocou x dividido por 2. Se aqui é x dividido por 2, quer dizer que no plano cartesiano eu não posso utilizar esses elementos, porque eles foram divididos por 2. Se eles foram divididos por 2, está dizendo que aqui é x dividido por 2, eles estão representando. Para achar o valor de x, que é o que eu vou representar no eixo horizontal, eu vou fazer a operação inversa. Se aqui ele está dividindo, vocês irão multiplicar todos eles por 2, é fazer vezes 2. Aí 2 vezes 0, 0. 2 vezes π dá 2π, dividido por 2 fica 1π. 2 vezes 1π dá 2π. 2 vezes 3, 6, dividido por 2 dá 3, 3π. 2 vezes 2, 4, aí fica 4π. Observe, todos esses elementos foram multiplicados por 2. Por que multiplicado por 2? Porque aqui está informando que aqui é x dividido por 2. Se aqui é x dividido por 2, eu quero o valor de x. Se aqui representa metade, o dobro corresponde a x. Isso aqui vai ser representado no eixo horizontal. Para se trabalhar com o gráfico, eu preciso tanto do eixo horizontal como do eixo vertical, que é o y da função. Assim, o y da função ele chamou de seno de x sobre 2. Agora, quem é x sobre 2? X sobre 2 são esses arcos. Você não vai usar esse, você vai usar esse daqui, porque ele foi chamado de x sobre 2. Assim vai ficar y é igual ao seno, que é o primeiro x sobre 2, vale quanto? 0. Assim, tudo isso aqui é 0. Aí você vai olhar no ciclo trigonométrico, quando é que o seno do arco nulo vale. O seno do arco nulo vale quanto? Quando você olha lá no círculo, você vai fazer a projeção que corresponde a 0. Y é igual ao outro, ao seno, que é o próximo arco, π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? Quando você vai observar, vai ser 1. Olhe pelo ciclo trigonométrico. Y é igual ao seno próximo de 1π, que é o seno de π, que é 180 graus. Corresponde também a 0. Y é igual ao seno de, quem é x agora? Esse valor, 3π sobre 2. Resultado, que é o seno de 3π sobre 2? Olhando no ciclo, menos 1. E y é igual ao seno de 2π, que é o 360,
fazendo a projeção nulo. Assim aqui eu tenho os valores para x, os valores para y. Aí agora eu posso fazer a representação no plano cartesiano. Para se representar no plano cartesiano, você vai traçar uma reta vertical, uma reta aqui vertical, e uma reta horizontal. Ao traçar essa reta horizontal e vertical, você vai marcar os elementos que você tem. Quem são os elementos para x? Os elementos de x são esses. Você não vai pegar esse, que no outro exemplo você pegou esse, que aqui representa somente x. O x é representado por essa coluna dessa questão. É 0, que é a origem. O outro, 1π. O outro, 2π. O outro, 3π. E esse outro, 4π. Ficou um pouco próximo, você pode dar até um espaçozinho maior em relação a ele, mas seguindo o mesmo padrão, que representa o eixo x. Na vertical, você tem o eixo de y. Quais são os elementos de y? Ó, é 0, menos 1 e 1. 0 já está representado, aqui embaixo é negativo e em cima é positivo. Assim, quem é o eixo de x? Está aqui representado. Quem é o eixo de y? Está aqui. Agora vamos marcar os pontos no plano cartesiano. Marcando. Primeiro ponto, 0 com 0, marca na origem. O outro, 1π relacionado com 1. Aí você subiu, ó, de 1π, você vai até o número 1, aí marca aqui entre eles. O outro, 2π em relação a 0, não pode marcar no 0, você vai marcar no 2π, marca sobre o eixo. O outro, 3π menos 1, assim você vai descer, nesse sentido aqui, ó. Desce e marca aqui entre eles. E o outro ponto de 4π e 0, você tem que marcar no 4π. Agora, formando a curva, que é a senoide do gráfico, você vai ficar com a seguinte figura. Você faz aqui, ó, arredondadinha, aqui você desce, aqui ó, você vira ela assim, aqui depois você sobe ela assim. Pronto. Está aqui o gráfico da função seno, representado na letra A. Aonde eu tenho o domínio da função, permanece aqui com a outra, os reais. A imagem da função está relacionada com y. Você vai pegar o menor e o maior valor. O menor é menos 1 e o maior valor aqui é o 1. E o período da função, você pode também identificar simplesmente no gráfico. Qual foi o último elemento que você colocou aqui? Ó? Foi 4π. Pronto, aqui encerrou o item A. Vamos para o item B. No item B, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos para a tabela, aonde aqui você vai pegar o que está entre parênteses. Quem é que está aqui entre parênteses? Você tem quem? 2x, né? Você coloca aqui. Quem é os elementos que você vai colocar nessa primeira coluna? Continua a volta no ciclo, que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Pronto, está aqui os elementos. Agora, veja bem que esse aqui representa, essa coluna não representa o eixo x, representa o dobro de x. Assim, todos esses elementos aqui é o dobro. É 2 vezes. Se aqui é o dobro, eu preciso encontrar o x. Assim, o x vai ser o quê? A metade. Está dizendo que isso aqui é o dobro. Assim, você vai dividir todos esses elementos por 2. É sempre a operação contrária. Se está multiplicando, você divide. Se está dividindo, você multiplica. Se está multiplicando, você divide. Se está somando, você subtrai. Se está subtraindo, você soma. É sempre a operação inversa. Para achar o x, você vai ter que dividir. Aí 0 dividido por 2 dá 0. Tem π sobre 2 dividido por 2. Esse tipo de divisão, eu vou fazer um exemplo aqui. Ó. Π dividido por 2, π sobre 2 dividido por 2. Como é que faz a divisão com fração? Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Assim, ao multiplicar numerador com denominador, vai dar π sobre 4.
Para ficar mais fácil, só multiplica isso aqui por 2 embaixo. Assim fica π sobre 4. Π dividido por 2 não dá para dividir. E não vai inverter, não vai multiplicar nada embaixo. Vai ficar π sobre 2. 3π sobre 2. Observe que tem fração. Quando tem fração vai fazer a divisão, vai ocorrer a mesma coisa aqui. Repete a primeira, vezes o inverso a segunda. Depois multiplica só embaixo. Vai dar 3π sobre 4. Agora esse aqui dá para dividir. Ó, é 2π, que não tem fração aqui não. É 2π dividido por 2. Vai dar 1π. Assim que é um eixo de x, esse resultado. Foi todos esses valores divididos por 2. Agora vamos determinar o valor de y. Para achar o valor de y, observe que vai seguir o mesmo procedimento anterior. Porque aqui está dizendo que eu quero y. E y é o seno do dobro do arco x. E quem é o dobro do arco x? São esses elementos. Assim vai corresponder o mesmo valor da outra tabela. Assim eu vou copiar o mesmo resultado. Porque aqui vai ser os mesmos arcos, os mesmos resultados que é para o seno. Assim, y é igual ao seno. Que é o primeiro valor 2x? 0. A y é igual ao seno. Que é o próximo valor? π sobre 2. Y é igual ao seno. Que é o valor 2x agora? É π. Que tudo isso aqui vale 2x. Quem é y? É o seno. De quem? De 3π sobre 2. Quem é y? É o seno de 2π. Todos esses valores você já tem um resultado anterior que pode repetir sem dar tranquilidade. É 0, 1, 0, menos 1 e 0. Porque aqui se chama 2x, mas os arcos são os mesmos. Aqui é x sobre 2, mas os arcos são os mesmos. Agora a mudança que teve é da forma de calcular o x do primeiro e o x do segundo. Agora fechando a questão aqui, vamos fazer o gráfico. Aí segue o mesmo procedimento. Você vai ter uma reta vertical, que é o eixo de y, e uma reta horizontal. Horizontal aqui vai ser o eixo de x. Pronto. Aqui é y e aqui representa x. Aí vamos marcar os elementos. Aqui eu vou ter um, outro aqui, outro aqui, outra aqui. Aí outra aqui, outra aqui. Começando, primeiro valor de x, quem é? 0. O outro, π sobre 4. O outro, π sobre 2. Esse outro, 3π sobre 4. E o último aqui, π. No eixo vertical são os mesmos, aqui ó, não mudou. Aí vai ser 1, 0 e menos 1. Aí vamos marcar o ponto. Aí marcando o ponto aqui no gráfico, você vai ter o primeiro 0, 0, marcando 0. O outro π sobre 4 para 1, segue a mesma regra do outro. O outro π sobre 2 e 0, marcando π sobre 2. O outro 3π sobre 4 menos 1. 3π sobre 4 relacionado com menos 1. O outro de 1π 0, marque 1π. Assim observe que a mudança foi pouco em relação ao outro gráfico. Só os elementos do eixo do x que teve mudança. Pronto, formou aqui a senoide. Aonde eu tenho o domínio da função permanece o mesmo das anteriores, são os números reais. A imagem da função aqui não teve variação, mas pode ocorrer variação desse elemento. Se viesse algum número aqui somando, multiplicando, antes aqui do seno, aí é mexer nesse resultado. Mas aqui não teve nenhuma mudança, assim continua menos 1 e 1. E a mesma coisa acontece, vamos ver se para o período se mudou, né? Vamos ver se teve mudança. O período é o último elemento, observe que o último aqui teve mudança no eixo. É 1π. Assim aqui estamos com o trabalho da chamada função seno, aonde você construiu o gráfico, deu o domínio da função, a imagem e o período da função. Porque quando você tem uma função, você relaciona os valores de x com os valores de y, sendo que os valores de x aqui são os arcos no ciclo trigonométrico.